Esse é um projeto que eu e papai iniciamos em 2008. Ele ia contar um pouco da sua história, desde a infância até conhecer o Chico da Silva, que foi o seu mestre, né? Ele foi discípulo do Chico da Silva. Nós começamos a escrever esse livro, era contando a história dele em 2008. Mas aí, infelizmente, papai faleceu e durante muitos anos eu tentei buscar um meio de que as pessoas conhecessem um pouco da história do meu pai e o reconhecessem como artista, que era o que ele mais ansiava, né? E, na verdade, ele foi mesmo um grande artista. Tudo memória dele, contada na própria versão dele, com a linguagem dele, inclusive, que eu fiz questão de quando ele falava, eu escrevi da forma como ele colocava, com as expressões dele. Ele era uma pessoa muito culta, apesar do pouco estudo, ele era uma pessoa muito inteligente, eu admirava demais. Eu trabalho com rede social e sempre fui metida a editar, sempre gostei dessa coisa de filmar, né, de gravar. E aí eu digo assim, eu não vou perder esse curso não. Quando ele chegar na sede, eu vou ser a primeira a me inscrever. E assim eu fiz. Já no primeiro módulo, o professor, o diretor de cinema, que propôs 14 projetos, eram 13 projetos, e aí alguém falou assim, Érica, tem a história do teu pai e tal. Eu abri mão, eu disse assim, não, isso aí vai ser algo que eu não estou preparada para isso agora. E aí, não sei como, parece que foi escolhido um dos 3 projetos, e aí eu quase desmaiei. Não acredito, todo mundo está comigo nessa, e eu fiquei muito surpresa, está sendo muito mágico. E assim, é claro que a gente, quando algo é muito grande, você às vezes acaba achando que você não vai alcançar mais, porque faz muitos anos. Faz tanto tempo mesmo que chega a doer. Falar sobre o trabalho da gente é meu. Inesperadamente eu tive essa oportunidade de poder dar voz a quem não pôde na época, dar a oportunidade de ele contar um pouco da história dele. Quando eu comecei, eu não pintava, eu desenhava. Esse projeto que a gente está construindo aqui, todo mundo junto, é uma coisa muito espiritual, porque tem acontecido coisas que eu não fazia ideia que pudessem acontecer. Eu tinha perdido todo o material do papai. O HD, eu fui um rapaz que conseguiu consertar esse HD de 13 anos atrás, que isso também é uma coisa espiritual. Tem 2 semanas que eu liguei para uma pessoa e disse assim, cara, eu estou vendo meu pai falar. Quando foi que eu ouvi meu pai falar? Quando ele era vivo, porque depois eu perdi tudo que era dele. Então eu não conseguia ouvir e nem ver meu pai falar. Sob a orientação do Chico, eu consegui ampliar o meu conhecimento sobre a pintura primitiva, essa forma de sublinhar, de pigmentar, de fazer esse riscado, essas coisas. Quanto à composição, eu já tinha essa coisa na mente, dada a minha facilidade com que eu desenhava. Amanheci o dia olhando, chorando e olhando e chorando, vendo ele, falando, do jeito que ele sempre foi. Os artistas remanescentes do Chico da Silva, eu, Babá, o Garcia, nós atualmente caminhamos com as nossas próprias pernas, não precisamos mais que a sociedade ache que a gente está fazendo isso ou aquilo. Nós temos o nosso próprio trabalho, só queremos o reconhecimento. O papai era um artista, ele fazia estudo de mãos, ele estudava Leonardo da Vinci, ele estudava Michelangelo, ele gostava muito dos desenhos, aquele perfeccionismo do Rafael, aquelas coisas que ele fazia. E ele sempre ressaltava, né, que o pessoal criticava os artistas da escola do Chico, mas todos eles tiveram seus discípulos, não sei se foi Michelangelo, que ele disse que Rafael era discípulo e tal, e todos eles deram continuidade ao trabalho. Os artistas Cláudio Honor, Babá, Garcia, Ivan e Francisca da Silva não foram imitadores do Chico.
foram pessoas que participaram ativamente com o mestre. O que veio depois disso foi uma avalanche de pessoas querendo ganhar em cima, mas que não tinha participação do Chico, para naqueles galas, aquelas coisas, que nada tinha a ver com o Chico e nem com a gente. Papai voltou a pintar em 2004. Ele teve um período muito criativo, então ele pintava telas enormes, encomendas que foram para São Paulo, para a Espanha. E aí houve a proposta de um cliente dele de financiar o livro. Ele disse: Cláudia, não, seria muito bom você contar a sua história, né? E aí, depois de todo o luto, veio essa angústia desse trabalho interrompido, que não podia seguir à frente, né? Papai faleceu e eu também não tinha muito conhecimento com ninguém. Deus abençoe, agradeço muito ao mestre Chico da Silva, que graças a ele eu consegui essa forma maravilhosa de conceber essas coisas, de pigmentar, de colorir, dando a um trabalho desse uma cromática lindíssima. Eu tinha perdido as esperanças mesmo, que meu pai tivesse a voz de falar, porque eu ouvia muito ele dizer que queria ser reconhecido como artista. E essa coisa é uma coisa que vem natural. Infelizmente, para ele e para os outros, não teve essa oportunidade, porque eu acho que eles foram um pouco confundidos. Mas esse projeto de audiovisual, ele é tão abençoado, que eu digo que é uma questão espiritual, gente. É você dar a voz a quem não é conhecido, é fazer essa pessoa ser enxergada, as suas dores, as suas alegrias. Isso é uma mágica que acontece através do cinema, através de um documentário. Então, o que os pintores do Pirambu precisam é que a sociedade não os veja assim, como párias da sociedade, mas como pessoas artistas. Às vezes tinha uma brincadeira ou tinha um estresse, e aí o Chico falava: se aquieta, Jean-Claude, se aquieta, Leão Pantera. E era uma forma carinhosa do Chico chamar o papai. O Leão Pantera, eu considero que foi um grande artista e que deixou um grande legado, o que eu espero que um dia possa ser reconhecido a partir desse projeto.